Oi, este é o seu Etc. Talks, comigo, Carlos Abranches. Olha, sempre muito legal estar com você, acompanhando a gente nessa proposta de bater um papo sempre descontraído, mas mergulhando na profundidade. Eu gosto muito de poder trazer pessoas que têm como contribuir com a gente. Eu estou aqui com uma pessoa que vem realizando pesquisas muito interessantes, algumas até inéditas no Brasil. Karina Roma, obrigado, viu, por você estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que eu estou atendendo ao pedido de muitos pais, mas muitos pais que estão implorando por alguém que possa orientar. Como é que eu faço para o meu filho segurar a onda da internet, entrar na rede social? Tem escola que está proibindo o uso, não do celular, Karina, mas das redes sociais. O celular, às vezes, é uma ferramenta importante de pesquisa na hora da aula. Às vezes o professor fala uma coisa, o aluno vai lá e checa a fonte da informação. Então, eu, particularmente, quando vou dar aula, eu gosto, fica com o celular ligado, mas não consulta a rede social, porque a rede social dispersa. E você está fazendo um trabalho valiosíssimo em cima disso daí. Você trouxe alguns livros, bacana, você trouxe inclusive um livro seu, que daqui a pouquinho eu quero falar a respeito desse livro, a respeito do seu futuro, a respeito do seu presente. Já são 17 anos de trabalho como psicóloga, né? Sempre trabalhando com Carl Rogers, essa abordagem centrada na pessoa. Olha, já faz tempo que eu li Carl Rogers pela primeira vez. Que bacana, né? Esse olhar para o ser humano que está à nossa frente, para as demandas, para as necessidades que ele traz para a clínica, né? E aí a juventude entrou na tua vida. Os jovens bateram a porta. Esse mundo que o Carl Rogers não conheceu, que é o mundo da tecnologia e de uma relação, às vezes, de dependência com a tecnologia, né? Falei demais, diga aí. E você? Abranches, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, em primeiro lugar, por estar aqui. Um grande prazer em poder conversar aqui no Etc. Talks e contribuir de alguma forma. Falo não só como especialista em dependências tecnológicas, como neuropsicóloga, mas também como mãe. Tenho meus 3 adolescentes lá em casa. Puxa, qual a idade deles? 12, 15 e a minha irmã Natália, que embora já jovem adulta, como ela tem síndrome de Down, também expressa emocionalmente alguns comportamentos mais adolescentes. Eu conheço bem ela. Sim, é uma artista, sua irmã. São. Os 3. Aliás, vou mandar um beijo aqui para os 3, aproveitando. Isso mesmo, tá assistindo aqui, ó, a mãezona falando. Que coisa mais incrível, e a neurociência associada à neuropsicologia, estudando o impacto do cérebro do jovem, né? Cada vez mais conhecido, né? Cada vez mais desafiador, né, Karina? Quanto mais sabemos, mais percebemos que o desafio é grande. A internet, ela é maravilhosa, a tecnologia é maravilhosa, e de forma alguma aqui eu quero fazer alguma apologia contra a tecnologia. Olha, nós aqui nos comunicando. Lógico. Trabalho hoje quase que 100% online. Tá bacana o cenário, né? Tá bem convidativo. Nossa, me sinto em casa. Que legal, é isso daí. Muito bem. E é bacana você se sentir em casa, porque muita gente que está acompanhando a gente quer que você esteja na casa deles. Que bom. Eles estão nos acompanhando exatamente para ouvir de você sugestões. Pelo amor de Deus, me ajuda a administrar essa coisa da tecnologia na vida dos meus filhos. Né? Sim, porque ela traz um impacto. O funcionamento cognitivo com a internet, o processamento cognitivo das informações é diferente. Hoje nós falamos até em uma cognição digital. O modo de funcionamento da mente está ficando diferente pelo uso da internet. E isso não necessariamente é ruim. É ruim quando passa a ser abusivo e nós perdemos funções cerebrais que antes eram muito importantes, porque outras estão sendo acrescentadas e somente essas focadas. Esse é o grande problema do uso abusivo da internet. Hoje, por mais que existam estudos na área, né, eu trouxe alguns dados aqui para vocês, nós não temos um fechamento do que é mesmo a dependência em internet, em tecnologia. Mais estudos são necessários para isso, mas nós já temos algumas vertentes. Então, nós sabemos que existe um uso saudável, existe um uso que já passa a ser um pouco preocupante.
Aí nós caímos num uso abusivo da tecnologia até chegarmos na dependência tecnológica, que nós tratamos como um quadro onde a pessoa já não consegue ter as suas funções sociais, as suas funções familiares, de trabalho, as suas funções acadêmicas e nem mesmo de autocuidados, porque ela está imersa na tecnologia o tempo inteiro. E isso é muito grave. Isso beira outros vícios, como, por exemplo, o vício em álcool, o vício em drogas. As crises de abstinência são muito parecidas. A gente poderia dizer que a dependência química em outras áreas afeta as mesmas áreas do cérebro que são afetadas pela dependência tecnológica? Exatamente, são as mesmas áreas do cérebro. O nosso cérebro, ele amadurece de trás para frente. E não é com o crescimento dele, é com a interconectividade de todos os componentes do cérebro. E isso acontece aos poucos, de trás para frente, até chegar nesse lobo frontal, que tem o córtex pré-frontal, onde tem nossas funções executivas, que é o que nos diferencia dos animais, onde nós temos planejamento, raciocínio, tomada de decisão, riscos, né? Conseguimos identificar riscos. Só que essa é a última parte do nosso cérebro que amadurece. E ela vai amadurecer lá para os 24, 25 anos de idade. Por isso que alguns cientistas já dizem que a adolescência está indo aos 24, 25 anos de idade por causa desse amadurecimento. Então, o adolescente, ele acaba sendo muito mais propenso a se viciar em qualquer coisa, porque aquele sistema límbico que trata das emoções está em pleno funcionamento. Mas o córtex pré-frontal aqui ainda não está amadurecido, então ele não tem um freio comportamental. Ou seja, a área da consequência não está amadurecida. Isso. Claro que a pessoa pensa assim, não vou fazer isso porque vai me trazer um resultado negativo. Às vezes o adolescente vai e faz, mas depois vê o resultado. Comigo não vai acontecer. Essa área do cérebro demora para amadurecer. Ele demora muito mais. Então, enquanto toda aquela parte emocional e até sexual está assim, naquele burburinho no adolescente, na puberdade, essa parte é importante para a cognição, para a diferenciação se eu faço ou não, ela ainda está em amadurecimento. E isso, quando nós colocamos a internet por muito tempo usada, né, pelos adolescentes, nessa fase, acaba mudando a estruturação do próprio amadurecimento cerebral, porque essas conexões estão sendo feitas. E se nós priorizamos só um tipo de conexão, ou alguns tipos de conexão em detrimento de outros, o cérebro vai funcionar só daquele lado. Nós temos problemas muito graves com crianças, eu sei que não é o nosso foco, mas eu acho importante falar. Nossa, demais. Que hoje nós temos o que nós chamamos de autismo funcional, por exemplo, Abranches, isso é muito complicado. O que é o autismo funcional? São crianças que não têm o autismo, o transtorno, né, do espectro autista, que na verdade é um transtorno neurocognitivo e que realmente tem funcionamentos diferentes cerebrais. Alguns feixes cerebrais não funcionam como deveriam, principalmente da parte sociocomunicativa e da parte emocional. Mas isso provocado pela dependência tecnológica, não? Não, a dependência tecnológica não provoca o autismo, a gente não tem pesquisas nesse sentido. Não, esse desligamento da realidade, que não é necessariamente autista. Pelo excesso, sim, porque eu gosto muito de uma analogia que o meu professor, o Dr. Cristiano Nabuco, inclusive é o coordenador tem o livro dele desse aqui, livro aqui, excepcional. Ele é sumidade, né, no Brasil e no mundo. O livro Dependência de Internet em Crianças e Adolescentes. Está aqui. Foi seu professor. Interessantíssimo. Isso. As pessoas podem encontrar em qualquer livraria? Qualquer livraria está disponível. Tá bom. E ele dá uma metáfora muito boa. Imagine uma plantinha que precisa do sol para se desenvolver. Só que se você colocar só um lado dessa planta para se desenvolver, só aquele lado da planta se desenvolve, o outro lado não. Então, se você dá muita internet para o seu filho, na idade em que ele está se desenvolvendo e o cérebro dele ainda não está completamente maduro, isso pode ser desde pequenininho até durante a adolescência ou o jovem adulto, aquela área que fica sem o sol, ou seja, sem a estimulação, fica sem desenvolvimento. Puxa vida, hein? E não tem depois, muitas vezes, como começar esse desenvolvimento. Então, são crianças que com 4, 5 anos não falam. São crianças que com 8, 7 anos não têm uma coordenação motora boa, porque tem uma hiperestimulação da parte auditiva visual, mas um prejuízo muito grande da parte sociocomunicativa. Eu vejo alguns pais assim, nossa, minha filhinha acabou de nascer e já sabe mexer no celular, passa o dedinho assim e consegue chegar lá rapidinho. E eu não consigo... Pois é, essa habilidade
é que quem faz esse tipo de coisa sabe muito bem como mexer com as facilidades de acesso. Claro. Mas aí, para a criança ter a noção racional, lógica do perigo que é, eu percebo meninas, crianças que têm irmãs adolescentes que querem imitar a irmã, tem modelo. E começa a entrar em alguns aplicativos que dão acesso a vídeos que estão fora da faixa de consciência, de controle. E às vezes os pais não estão vendo. E ela está ali se alimentando de imagens que não podem compor ela agora, né? Exato. E o impacto disso numa criança? Estão falando de criança aqui, não só do adolescente, do jovem, mas a criança também faz parte, porque tem um monte de família precisando de uma resposta nessa área. Claro. Nós temos várias pesquisas relacionadas a isso. Eu trouxe até um livro aqui também, A Fábrica de Cretinos Digitais, do Michel Demurger. É um neurologista francês que colecionou aqui várias pesquisas e ele traz dados alarmantes. Ele diz que uma criança, por exemplo, de 0 a 2 anos, que não deve receber telas. E isso até a Sociedade Americana de Psiquiatria e a Sociedade Americana de Pediatria também dizem, a nossa Sociedade Brasileira de Pediatria também confirmam. Não deve receber telas até 2 anos de idade. O que é tela? Tela, qualquer coisa, celular, tablet, nem televisão, porque a criança não tem nem como processar direito. Aquilo o que lá seria encanta. Melhor colocar no lugar? O brincar, por exemplo? O brincar, o pai e a mãe conversando. O Demurger traz um dado tão interessante que de 0 a 2 anos, se uma criança tem 50 minutos de tela por dia, ela deixa de ouvir, ao final disso, 850 mil palavras. Então, lembra da plantinha que está se desenvolvendo de um lado só? Ela não consegue desenvolver a linguagem. E todo o córtex pré-frontal está aqui com linguagem, memória, foco, atenção. O que nós mais vemos hoje em dia? Transtorno de atenção, transtorno de hiperatividade, déficits de aprendizagem em geral. Não é a tecnologia... Que poderiam ser amenizados se os pais brincassem mais com seus filhos. Lógico, né? Conversassem mais, contassem história. Sem dúvida, e se estivessem presentes, é brincar com a tampa do Tupperware da cozinha, com a colher coloridinha, não precisa de várias coisas, é fazer o cut, brincar com as mãos, brincar com um cobertorzinho. Manusear massinha. Isso. Brinquedos pedagógicos. Exato. Criativos, brincar na areia, pôr na terra, pé na grama. E veja bem, eu sou mãe também, então a gente está falando da impressão que os pais são os vilões. Mas, na verdade, na sociedade da era digital, cada vez mais se tem menos tempo. Então, os pais dos adolescentes que eu atendo, ou os pais de crianças pequenas que eu oriento, sempre me falam, Karina, mas como que eu faço? Eu já tenho que trabalhar de 8 a 10 horas numa tela por dia, às vezes mesmo dentro de casa, mas eu estou trabalhando. E quando eu chego, eu estou cansado, meu filho está cansado, então a gente não tem mais essa energia para brincar. Abranches é difícil, mas nós somos os responsáveis por colocar aquela plantinha no sol. Então a responsabilidade é dos pais. Tem até uma pesquisadora da Europa muito interessante, Alexandra Samuels. Ela traz a importância de nós sermos pais digitais, sermos pais mentores, aqueles que criam herdeiros digitais, que sabem circular pelo mundo digital. Então, não é proibir a criança de ter, mas é dar na hora certa, na quantidade certa e, principalmente, não deixar de dar o resto. É como se a gente falasse, a criança vai poder, a uma certa hora, comer sorvete, chocolate? Claro que vai poder. E isso é maravilhoso e todo mundo gosta. Mas você não vai poder fazer isso. Ou uma feijoada, por exemplo, dá para um bebê de 6 meses, para de 2 anos. Então, é aos poucos. E ele não pode perder o resto. Então, vai comer o sorvete e o chocolate? Sim, mas vai comer a comida, não vai deixar de comer a fruta, o legume e a verdura. E isso, hoje em dia, o jovem adolescente é cada vez mais refratário a esse tipo de disciplina, né? Questiona o pai, questiona a mãe, que não, você vai ter que comer. Quer o doce? Sim, mas o pré-requisito é esse prato aqui, ó. Isso. Um prato colorido, bacana para sua saúde. Claro. Né? Então, por exemplo, os jogos eletrônicos são maravilhosos. Para a parte da socialização, eu vi mesmo em casa meus filhos tendo aula online e o momento de prazer social com os amigos deles eram através dos jogos online. Inclusive, alguns aprendem inglês muito jogando com parceiros do mundo inteiro, né? Claro, não, e isso é excelente. Se bem utilizado, a coisa é ótima. Ótima, a tecnologia bem utilizada é maravilhosa. A grande questão é que ela vem vindo rápido demais.
e nós não estamos tendo tempo de assimilar. Ela está entrando na nossa vida, na vida dos nossos filhos, muito rapidamente. Muito rápido. Então, nós precisamos fazer esses momentos de reflexão, como os que a gente está fazendo agora. E os pais começam a entender e perceber que é preciso prestar atenção se estão dando todo o restante que é o suficiente, por mais difícil que seja, e a gente tem que se esforçar para isso. E o que fazer quando isso não está acontecendo, quando já está tendo, por exemplo, um uso abusivo ou problemático. Em termos de tempo, o Michel Demurger ele traz dados muito interessantes. Vou pegar pré-adolescentes de 8 a 12 anos. Eles, de acordo com os estudos dele, quando o livro saiu, usavam aí mais ou menos 5 horas de internet por dia. É bastante coisa. Bastante. Em um ano, isso dá mais ou menos 1.700 horas. Isso é o equivalente a 2 anos letivos inteiros, ou a 1 ano de um trabalho assalariado. A gente não tem muita noção dessas proporções. Aí ele fala dos adolescentes acima de 13 anos. E ele traz que a média de uso já está entre 7 e 8 horas por dia. E alguns dados, algumas pesquisas apontam que o brasileiro é campeão mundial do uso de horas em frente ao computador. Super, saiu na We Are Social, agora todo janeiro ela traz essa marcação, né, que é uma entidade sem fins lucrativos e que pega dados tanto de governos quanto de empresas sobre o uso digital no mundo. A média, em janeiro de 2023, de uso diário era de 6 horas e 37 minutos. O Brasil está em segundo lugar, só perde para a África do Sul, com 9 horas e 37 minutos de uso. É o segundo país do mundo que mais usa a internet. Mais de 30% de um dia diante de uma tela. De uma tela. E um adolescente de 13 anos, por exemplo, que usa 7 horas por dia, isso dão 112 dias por ano inteiros de uso de internet. É 45% do tempo dele acordado. Isso equivale a 3 anos letivos inteiros. São 2.800 horas, é muito tempo, Abranches. Antigamente, o adolescente da minha época, quando entrava na fase da adolescência, queria ficar trancado no quarto, ruminando o próprio crescimento. Agora ele continua querendo ficar trancado no quarto, só que acompanhado de um celular. Isso. Acompanhado de entradas múltiplas em redes sociais, interagindo virtualmente com um monte de gente. Isso. A interação é boa por si, mas a grande questão é com quem os nossos filhos estão interagindo. Nós temos a noção com quem eles estão interagindo? Por exemplo, um dos tipos de dependência, né, de internet, se a gente pode classificar assim, eu vou tratar essa classificação dessa forma, é de dependência de pornografia online. É uma das que mais cresce. E aí, quando a gente fala em pornografia online, a gente pensa... adolescência, inclusive. Exato, a gente pensa em adultos, mas Abranches, os dados são alarmantes. Crianças de menos de 11 anos têm acesso facilmente. Numa última pesquisa, vou até trazer o dado aqui de onde é a pesquisa da pornografia online. Aqui da Common Sense Média dos Estados Unidos, foi a pesquisa agora, eles lançaram em janeiro de 2023, foram 1.400 adolescentes entrevistados. Nossa, de 13 a 17 anos. Forte, grande, consistente. Grande. Eles já consumiram conteúdos adultos. Desses 1.300, 54% viram pela primeira vez com 13 anos ou menos. E 15% afirmaram que tiveram acesso antes mesmo de completar 11 anos de idade. Ou seja, já crescem para um mundo que não começou ainda, que é um mundo relacional, de parceria com modelos de conduta que podem não ser adequados à saúde de uma relação a dois, né? Pois é, aqui tem uma outra pesquisa na Inglaterra só com meninas, com adolescentes meninas, e dizendo que elas relacionam relações sexuais por verem pornografia online com ações violentas. Ações violentas, por isso que eu falei, é um modelo que já chega deturpado. Isso. E a pessoa, a adolescente, a mulher não sabe por que está apanhando. Isso. E o menino não sabe, acha que tem o direito de fazer porque ele viu lá na cena, né? Isso. Tem até um caso muito interessante que eles contam que um adolescente foi dar o primeiro beijo, quase estrangulou a menina. E aí ela ficou muito brava e ele falou que ele achou que fosse assim. Porque nas cenas que ele via era assim. Então, nós estamos sabendo se os nossos filhos acessam isso. Nós temos os aplicativos de controle parental que ajudam, principalmente para os menores. Mas o mais importante é, a gente larga os nossos filhos na rua sozinho, com qualquer pessoa? Claro que não. E por que a gente vai deixá-los trancados no quarto com qualquer pessoa? Porque pode ser qualquer pessoa. Pode. E nós temos a questão dos algoritmos, que a internet nasceu como uma visão maravilhosa de pegar o conhecimento e dividir entre todos. E essa parte realmente é muito interessante.
Mas aí quando cai, quando esse poder, né, cai na mão de algumas empresas e que fazem essa manipulação comercial que a gente sabe que infelizmente existe, o que os algoritmos fazem? Eles querem manter a sua atenção. Então o produto não é a internet, o produto somos nós. O produto é a atenção dos nossos filhos. Nossos filhos são o produto da internet. Se ele fica 10 segundos numa imagem, vai chover de conteúdos relacionados àquele conteúdo para que ele permaneça ali. Inclusive os pornográficos. Então, muitas crianças recebem um vídeo e não sabem o que é. Entram. É. Curiosidade. Começa a ver aquilo, não entende o que está acontecendo. Alguns pais de adolescentes ou de crianças que eu atendo, eles chegam para mim e falam, olha, ele me contou, ele me mostrou. Eu falo, que ótimo, então você não fica brava com eles. Fala, olha, que importante que você me mostrou isso. Isso. Então, vou te conversar sobre isso. E a educação sexual é algo muito pouco falado, Abranches. Olha que nós somos um país aberto, nós somos um país super solícito, as pessoas são abertas, a gente, né, tem umas relações de amizade muito boas, mas o tabu da sexualidade ainda está aí. Então são pouquíssimos pais que com 9, 10 anos de idade chamam os filhos para falar, olha filho, olha filha, a gente precisa conversar sobre um assunto que é super natural e explicar isso. E antes mesmo disso, quando vai para a escolinha pequenininha, 2, 3 anos, de dizer, olha, no seu corpinho, ninguém coloca a mão, só a professora cuidadora, assim, em alguns momentos para limpar. Então, é uma série de deficiências Karine, nossas. eu acho que esse é um tema que você está trazendo aí que vale um programa inteiro, viu? Imagino. Só falar disso daí, né? Porque a gente vive numa sociedade cada vez mais consumista e imediatista. E o corpo passa a ser, por essa abordagem, também um instrumento de consumo. Sim. Assim como também a facilidade de compras online. Outro dia um pai viu um menininho de 4 anos de idade tinha comprado R$10.000 em produtos que foi apertando os botões, porque é fácil chegar lá. O cartão de crédito do pai já está cadastrado. Cadastrado, era só apertar o OK. Então você veja que situação. Além então dessa pornografia online também, a questão do excesso de consumo online também. Isso. O excesso de jogos eletrônicos, os brasileiros são campeões mundiais dos jogos eletrônicos, e isso virou atração de televisão. O pessoal fica na frente da televisão olhando o pessoal sentado diante de um computador. Exato. Os jogos, eles inclusive os estudos são tão mais estruturados que o transtorno de vício em jogos eletrônicos já consta na CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças. Sabe quando a gente vai ao médico e tem um CID, aquele código? Então, a mais atualizada é a 11ª edição, a 11, que está valendo agora a partir de 2023. Entrou pela primeira vez, então, o Gaming Disorder, né, que é o transtorno de videogame ou de jogo eletrônico, porque já existem estudos para embasar e considerar que isso é uma doença. No DSM-5, que é o nosso manual de transtornos mentais, que a gente usa da Associação Americana de Psiquiatria e que vale para todo mundo, aqui também o CRP, o CFP, o Conselho Federal de Psicologia aqui do Brasil também usa, nós usamos. Também tem o transtorno de jogo pela internet, dentro dos casos que merecem melhores estudos. Eu também uso na clínica para fazer o diagnóstico dos meus pacientes. Isso. No meu trabalho como psicanalista. Isso. E alguns que chegam lá com o diagnóstico e testes e exames de TDA estão muito configurados dentro desse F apropriado para esse quadro. Exato. É muito sério. É muito sério. E o sistema de recompensa do cérebro, como você tinha me perguntado no início, para as drogas químicas ou para o álcool, é o mesmo ativado pelos jogos eletrônicos. É exatamente o mesmo sistema. Ele libera a dopamina, que é a molécula do prazer, quando você tem acesso ao jogo. E o jogo eletrônico, ele é muito gostoso e ele é feito para a gente gostar, ele é feito para viciar. Uma coisa muito importante que eu falo para os pais, quem são seus filhos nos jogos eletrônicos? Porque ele tem uma função. Quem mais vai, o perfil que mais tem problema de ter uma dependência tecnológica em jogos eletrônicos são aqueles perfis mais introvertidos, ou que já têm alguma dificuldade social, uma fobia social, uma ansiedade social, ou gostam de ficar mais na deles, ou já estão sofrendo bullying, não conseguem assim se expressar de outra forma. Então, acabam usando o jogo como uma válvula de escape. E quando nós vamos ver, eu trabalho com vários desses adolescentes, quem eles são nos jogos? Eles são personagens destemidos, extremamente comunicativos, tudo aquilo que eles gostariam de trabalhar, só que eles trazem para uma realidade controlada, uma realidade onde não tem problema. Se eu errar, tudo bem, que só sou eu aqui. Então, é uma interação
que é mais fácil, mais simples de se fazer. A sua pesquisa no seu trabalho envolve também a questão do cyberbullying, que o jovem que acaba se escondendo atrás de um nome falso para poder atacar, para poder fazer o bullying que normalmente se fazia presencialmente, que continua sendo feito, mas o bullying virtual também tem de uma gravidade muito imensa, muito forte, né? Muito forte. Bullying e cyberbullying são crimes. Isso a gente tem que entender. E tem consequências. Então, para um adulto que comete bullying ou cyberbullying, é prisão, tem consequência de prisão, inclusive. E para menores de 18 anos, consta como um ato infracional, de tão grave que é. Só que o cyberbullying é muito mais complicado que o bullying. Porque o bullying, ele, já passou, já foi, eu fico com as marcas. O que eu mais atendo de adultos no consultório, e você provavelmente também, são em função de bullying que sofreram. Também. Mas o cyberbullying, ele não se apaga. O que entra na internet não sai da internet. Então, nós temos problemas... O impacto é mais grave muito grave, porque não tem como apagar aquilo. Aí a sua pesquisa esbarra nessa questão da depressão, do transtorno de ansiedade também? Esse foi o fechamento da minha pós-graduação em neuropsicologia, de relacionar a quantidade de uso de internet, o uso problemático de internet com esses transtornos de ansiedade e transtornos depressivos em adolescentes e jovens adultos. Então, fiz uma revisão bibliográfica grande, na época foi em 2018, e tinha estudos do mundo inteiro fazendo essa relação. Por exemplo, das redes sociais. Em alguns anos, as redes sociais foram até banidas de alguns países europeus por causa do aumento do suicídio infanto-juvenil. E, infelizmente, nós temos essas relações e elas são verdadeiras. O Snapchat, por exemplo, depois de que saiu, né, essa rede, são 50% a mais de cirurgias plásticas. E o que eles levam para o cirurgião é o filtro. Ou seja, a foto com filtro. O corpo nem está pronto e a pessoa já está querendo fazer cirurgia plástica. Cirurgia plástica, isso, e em adultos também. Então, adultos também. Não se leva mais como modelo uma pessoa, uma beleza, mas o filtro da internet. Que filtro que me deixa bem. Ou seja, o assédio virtual, engloba-se aí o assédio sexual virtual também. A extorsão sexual mediante divulgação de vídeos. Sem dúvida. Todos esses cuidados os pais precisam ficar cada vez mais atentos com seus jovens que estão começando uma vida sexual, por exemplo, né? Isso. E aí começa a ter esse tipo de comportamento com pessoas que chegam e acabam fazendo chantagem a partir do uso de inadequado de imagens que obtêm, né? Os pais, às vezes, nem têm noção que os filhos estão praticando, por exemplo, sexting na internet. O que é o sexting? É você tirar fotos, fazer vídeos de você mesmo, ou com roupas íntimas, ou sem roupas, para, assim, mandar para alguém, para causar, né, a fazer alguma reação. Eles não têm noção do perigo disso, porque, de novo, quem entra na internet não sai da internet. Aí alguém pega essa foto e fala assim, muito bem, você mandou para mim, só que se você não fizer o que eu quero, eu veiculo esse vídeo, essas fotos, ou mesmo com namoradinhos. Tem pesquisas que mostram que a idade do início sexual aqui no Brasil, isso foi uma pesquisa feita com todas as escolas públicas e particulares do país, essa pesquisa do ano passado. Para meninos é de 13 anos e meio e para meninas de 14 anos e meio. Então, os pais com 14 anos falam assim, imagina, meu filho, 14 anos, minha filha, né? E não deram uma educação sexual, porque não precisava ainda, mas na verdade precisa. Então a gente tem que dar a educação sexual e a educação virtual também. Inclusive eu li uma pesquisa, sem querer te interromper, mas eu li uma pesquisa que aponta que a menina adolescente que engravida pela primeira vez causa uma fragmentação no processo de evolução dessa menina, no sentido de ter que cuidar de um filho num período de formação ainda, e aumentou muito o número de adolescentes grávidas pela segunda vez. Isso. Aos 16, aos 17 anos. Isso. Ou seja, como a situação está precisando ser controlada, né? Ser administrada melhor, né? Isso, e de novo, sem problematizar os pais, mas chamando atenção para nossa responsabilidade como pais. Então, se antes não existia internet, a gente não tinha que lidar com isso, se estava no quarto é porque estava seguro, hoje isso não quer dizer mais isso. Aliás, eu sempre gosto de dizer assim, pais, não deixem seus filhos nos quartos com a internet.
Que eles não tenham TV no quarto, que eles não tenham computador no quarto, que eles não levem tablets e celulares para o quarto. É uma visão diferente de, é deles, o quarto é deles, o mundo é deles, de vez em quando eu os tiro de lá. Isso é muito pouco para o desenvolvimento deles, tem que ser o contrário. Eles vão ter acesso, sim, a tudo isso, mas de uma maneira um pouco mais monitorada. Então, eu como pai e mãe digo quanto tempo ele pode ter, como que ele pode usar, vai jogar, vai ter a rede social. Algumas... Assim, a gente vê crianças muito cedo na rede social que não tem necessidade alguma. Não tem. Né? E os pais também estimulam isso, por exemplo, através do sharing, que é o share mais parenting, que são os pais colocando seus filhos na rede social o tempo inteiro. Não, e ganham dinheiro com isso. Ganhando dinheiro com isso. Monetizam esses canais, por exemplo, para ganhar dinheiro em cima dos filhos talentosos. Isso. E participam como os filhos são os protagonistas, eles são os coadjuvantes desse processo e enriquecem em cima disso, porque isso é o que o mundo paga para enxergar, né? Que dicas você dá? Vamos lá, vamos colocar 5 tópicos aqui para você falar para os pais, que eu acho que os pais gostam disso daí, para que possa ter uma convivência saudável do filho com a tecnologia. Em primeiro lugar, nós precisamos estar com ele sem a tecnologia. Então, que tempo que nós temos separado para os nossos filhos? Os pequenininhos brincar, levar em contato com a natureza, fazer esporte, jogar joguinho de tabuleiro com eles para desenvolver outras áreas do cérebro, pintar junto, a massinha. Com um adolescente, o que dá para fazer com um adolescente? Gente, dá para fazer muita coisa com um adolescente. Além dos esportes de sair, posso ver uma coisa junto com ele? Pode, mas não vai fazer só com o adolescente coisas ligadas à tela. Não é só vamos assistir uma série juntos e eu já passei o tempo do meu dia com o adolescente que eu sei o que ele está vendo. Não, mas conversa. Aprender um instrumento musical. Juntos. Praticar esporte juntos. Ler juntos. Abranches, como neuropsicologista, eu peço, por favor, para todos. Adultos, né? Adolescentes, crianças, nós temos que ler. Você sabia que essa é a capacidade que o cérebro mais perde com o uso excessivo do eletrônico, que é a capacidade de aprendizado profundo? E a leitura garante isso. A leitura garante. E o que eu tenho de, assim, pacientes, de pessoas que chegam até mim dizendo, Karina, eu não consigo mais ler. Eu pego um livro e não saio do segundo parágrafo, eu já não sei o que eu estou lendo, eu tenho que voltar. Isso é grave, né? Isso é grave. Isso num adulto que já aprendeu a ler, que viveu sem tecnologia até agora. Puxa. Até 10 anos, 15 anos atrás. Agora, pega uma criança que está se educando na tecnologia. Então, nós temos que ler. Então, dar leitura para os nossos filhos, estimular. Vamos ler um livro juntos. Eles vão ler, a gente lê junto. A gente troca ideia. Conversa com eles, coloca os adolescentes na cozinha. E, por favor, coloca os adolescentes para cuidar da casa. Eu também pego muitos adolescentes de 17, 18 anos na orientação vocacional que vão se mudar para outra cidade, fazer faculdade. Eles não sabem cozinhar, não sabem lavar a louça. Lavar roupa, lavar louça, não sabem fazer compra num supermercado. Às vezes não tem uma conta bancária, não sabe manusear dinheiro, não sabe como é que eu pago uma conta. E a chance desse jovem voltar para casa frustrado porque não deu conta lá fora é grande, né? Não, e fora a ansiedade deles. Eles às vezes me pedem, olha, eu não estou preparado. Eu falo, então nós vamos conversar com seus pais e fazer um treinamento. Então, um treinamento não é só da orientação vocacional de saber o que você vai escolher para marcar lá no seu Enem, mas é como você vai se preparar. Então, esse é o primeiro ponto para os pais. Coloquem os filhos na vida real. E tudo bem de deixar o tempinho para a internet? Tudo bem. Nós temos uma classificação de idade que a Sociedade Brasileira de Pediatria dá, que é de 0 a 2 anos, nada de telas. De 2 a 5 anos, 1 hora no máximo de tela por dia, mas nunca assim 1 hora direto. Porque senão já começa a liberação de dopamina, então a gente dá um pouquinho, né? Mais um pouquinho. De 5 a 8 anos, 2 horas por dia. De 8 a 13, 3 horas por dia, acima de 3 ou 4 horas por dia. Imagina, no Brasil a gente já estava vendo ali 9 horas e meia por dia. E eu já atendi casos de pessoas que ficam 16 horas direto. Que os jovens, inclusive, não vão ao banheiro. Eles levam garrafinhas para poder fazer as suas necessidades, para não poder perder o jogo. E tem alguns tipos de jogos que eles falam, não, eu tô ali, o jogo tá rodando, mas eu tô aqui, eu vou dormir. Mas a cabeça não para. O jogo está funcionando, você tem que entrar de tempos em tempos para atualizar, senão você perde o seu status. Então, isso é muito grave. Pode fazer as coisas? Pode.
Então, esse é o primeiro passo, nós termos tempo para organizarmos a vida offline com os nossos filhos. Né? O segundo passo é determinar a rotina. Pessoas não gostam dessa palavra de rotina, né? Mas a rotina salva. Eu falo, olha para a natureza, todo dia amanhece e todo final de tarde anoitece. Se nós não tivermos uma rotina, nada funciona. Ela não tem que ser chata, ela não tem que ser maçante. Mas é na rotina... a rotina que você fala, por exemplo, de manhã, acordou, você vai arrumar sua cama. Lógico. Você vai escovar seu dente, aquilo que a gente já faz automaticamente, vai lavar a louça que você usar pela manhã, que usar na hora do almoço. Né? Esse tipo de coisa. Organizar o seu quarto. E assim, a rotina não rotina pode ser... Do estudo. A última... Não deixar acumular o material da escola. Isso. Matéria dada, matéria estudada. Tá vendo, pessoal? Ó, pai e mãe, fica atento, hein? Isso daí tudo é educação. Isso é a relação de responsabilidade dentro de casa. Segundo ponto. E o que mais? Esse é o segundo ponto. Só falando ainda da rotina, o celular não pode ser a última coisa que nós vemos antes de dormir, porque a nossa rotina começa no dia anterior. Então, a quantidade de sono, esse é um dos maiores problemas. Quanto mais internet, menos nós dormimos. Quanto menos sono, menos saúde no geral, menos nosso cérebro funciona. E nem a primeira coisa quando nós acordamos. Então, deixar o filho com o celular, dormir com o celular no quarto. Nem nós devemos dormir com o celular no quarto. Compra um despertador. E que o celular seja pego na hora em que você determinar. Então, determine que horas o seu filho vai pegar o celular. Certo? Legal, gostei. Vai dar encrenca dentro de muita casa aí, mas não tem problema. É assim mesmo que resolve. Isso. Porque o adolescente precisa entender que ele está treinando dentro de casa, através dos processos de educação dos pais, treinando a vida lá fora, a vida social lá fora, quando ele sair e ser uma pessoa colaborativa com a república onde ele for morar, dividir as tarefas. Ele já treinou dentro de casa enquanto era adolescente e jovem. Isso. Terceiro ponto. O terceiro ponto é explicar para o jovem por que você está fazendo tudo isso, porque ele entende. A gente acha que eles não vão entender, mas eles entendem sim. Meio rebelde, mas entende. Entendem. E mostrar como que é o uso saudável. Então, como que é o uso saudável? Então, você vai ter os filtros, você só vai acessar conteúdos para sua idade. Você vai ter, então, um tempo de jogo que não seja um tempo de mais de 1h30 seguido, porque aí realmente a liberação de dopamina é muito forte. Encharca. Então, quero jogar 2 horas por dia para um adolescente um pouco maior. Pode. Você está fazendo todo o resto? Está lendo? Está estudando? Está fazendo as coisas de casa? Está fazendo o seu esporte? Pode jogar 2 horas por dia? Pode, mas não vai jogar 2 horas direto. Entendi. Então, 1 horinha, faz alguma outra coisa. E para cada 1h30 de internet, eu costumo dizer pelo menos meia hora de leitura. Que aí a gente faz um contrabalanço importante e inteligente, eles entendem. Eles não gostam a princípio, mas entendem, né? O quarto ponto, nós precisamos organizar o conteúdo junto com eles. O que eles veem na internet, a gente tem que ver junto. Então, tô assistindo um anime. Às vezes pode parecer uma coisa super simples, mas tem animes hipersexualizados e que estão para uma idade assim tranquila, e quando na verdade a gente vai vendo e fala, nossa, mas eu nem conversei sobre meu filho ainda sobre isso. Então é ver quem são os personagens, entrar nesse mundo deles. Né? E ser parceiro, até jogar um jogo junto. Eles gostam de falar dos jogos. Meus filhos adoram. Mãe, você tem que ver a jogada que eu fiz hoje. Eles gravam o clipe do joguinho, aí eles mostram. O adolescente precisa que as gerações conversem. Exato. A dos pais com a deles. Isso. Para que haja ponte de conversa e possa ter influência positiva nisso daí. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que o último ponto que é importante é assim, busque ajuda se achar necessário. Porque muitas vezes a gente fica sem saber o que fazer e fala assim, não é assim mesmo. Essa geração é assim mesmo, eles são assim mesmo, o cérebro deles vai se organizar assim mesmo. A gente gostaria muito, Abranches, de pensar que é assim. Mas na área da saúde não é o que a gente vê. Nos assusta, assim, o uso cada vez maior, com menos critério. E, de novo, não que o uso seja ruim, ele é maravilhoso e pode ser, inclusive na educação, você me falou. Nós estamos, inclusive, pensando em trabalhos para que sejam incluídas em políticas públicas, que já existem algumas, mas consultorias escolares para que as escolas usem a tecnologia a favor da educação. Não adianta proibir o celular por proibir o celular. Não, claro. Mas aproveitar a bem usado. Bem usado. Agora, deu um intervalinho entre um professor ou outro, eu vou deixar ele jogar um joguinho? Eu não posso fazer isso. É a mesma coisa que eu estou dando um prato de comida para criança, eu dei metade do prato, eu falo, agora você toma um Danone. E depois eu quero que ele coma a outra metade do prato. O cérebro não vai aceitar. Não vai aceitar, porque já mudou o registro.
Olha, nós estamos acabando o nosso programa aqui, Nossa. nosso bate-papo. Me passe, deixa eu pegar esse livro Claro. aqui. Tá vendo esse livro aqui, ó? Eu vou mostrar para você aqui. Tá aí, ó. Atitude positiva, por que e como ela pode determinar seus resultados. A Karina trouxe 2 livros de pessoal aí que está estudando a fundo todos os assuntos, mas esse livro aqui é dela, gente. Ó. É o 2º livro que ela já lançou. Esse junto com o meu amigo Paulo O Corsi. Paulo Corsi. Isso. Então tá aqui, ó, Paulo Corsi. Atitude positiva. Tem algo de psicologia positiva aqui também? Tem. Inclusive, a gente pode e deve usar a atitude positiva para fazer esse enfrentamento dessa questão da tecnologia com os jovens. Quebra resistências? Lógico. E vamos encarar a tecnologia de forma positiva, mostrar aos jovens que nós encaramos assim, mas dentro de algo razoável e saudável para eles. Karina, como é que as pessoas podem ter acesso ao seu livro, Atitude Positiva? Você coloca isso na sua página, no Instagram, por exemplo, sua rede social? Tá na minha rede social. Qual que é o no seu Instagram. endereço lá? É @carinaroma.pc. @carinaroma.pc. Quem que se Isso. interessar, tá aqui Atitude Positiva. Isso. Delicioso o livro, viu? De uma leitura rápida, objetiva e desafiadora. Muito Sim. bacana. Ô, Karina, obrigado, viu, pela sua... Imagina, posso deixar uma última mensagem? claro, uma claro. frase. Eu gosto muito Diga lá. da Sherry Turkle, que é uma estudiosa lá do MIT na área de educação e tecnologia, e ela tem uma frase que eu gosto que eu fiz uma adaptação. Na minha adaptação é o seguinte: o uso problemático da tecnologia. Né? Ele só entra na nossa vida quando as relações humanas não fazem o seu papel. Eu acho que esse é o principal pensamento para nós pais, para educadores, para nós organizarmos o papel da tecnologia na nossa vida e para nós não deixarmos a tecnologia entrar num papel que seria nosso. Uhum. Você está me lembrando Humberto Maturana, um biólogo chileno de elevadíssima importância nesse mundo combinado das ciências biológicas com as ciências humanas. Ele tem um livro maravilhoso em que ele diz assim que há 2 fundamentos esquecidos, infelizmente, nas relações humanas: o amar e o brincar. O amar vem primeiro. Eu declaro para você que eu te amo. E depois a gente brinca. Não perde o contato com as coisas, nem com a presença, sabe? Ó, etc. Talks. Esse é o nosso bate-papo. Espero que você tenha gostado. Karina, assim que der, vai voltar aqui. Vai ficar meio difícil agora, porque a partir de abril agora, a Karina está indo embora do Brasil, mas vai continuar atendendo virtualmente, Sim. usando bem a internet para esses fundamentos, né? Você está indo para Portugal? Para Portugal, É. isso mesmo. Uma nova fase Nova na vida, fase, um nova novo fase. desafio. Novos estudos por lá também que quero desenvolver nessa área. Muito bem. Vem de vez em quando para o Brasil Ah, sem dúvida. e vai vir aqui para o etc. Ah, para conversar me sinto muito feliz e a pelo gente convite. bater muito papo. Tá bom? certo. Obrigado, querida. Imagina, eu que agradeço.